Olá, boa noite. Hoje a gente vai ter uma live. Voltamos com a série Gentle Lives. É, Hoje a nossa convidada é a Luísa Monteiro, da Jaci Natural. A gente convidou a Luísa porque, para quem acompanhou o Ecológico, viu que a participação delas foi excelente, né, das meninas da Jaci. E ficaram muitas dúvidas, muitas pessoas vieram procurar a gente pedindo mais informações sobre industrialização, sobre terceirização, sobre como que a gente regulariza nossos cosméticos. Então, para voltar aí com as nossas lives, né, toda terça-feira às 19 horas, a gente chamou a Luísa para retomar esse assunto. Tem bastante coisa legal, muitas pessoas já mandaram várias perguntas no nosso Instagram, no nosso post. A gente pegou esse material para compor aqui as perguntas que vamos fazer para a Luísa hoje. Mas a participação de vocês fica aberta, tá? A gente tem um roteirinho aqui para passar, mas fiquem à vontade. A Luísa já entrou aqui, eu vou chamá-la. Oiê, Olá! E tudo aí, tudo bem? bom, Amanda? Tudo bom, e Tudo e você? você? Também. Deixa eu Lu, escolher você uma pode pôr cara um nova para te fone? conhecer. Eu tô com fone na mão, mas é que eu vou ver aqui rapidinho. Tá, porque eu tô me ouvindo, aí esse eco me atrapalha um pouquinho. Claro, claro. Deixa eu só achar. Eu tava usando um esparadrapo, porque esse é daqueles que enfia embaixo, só para não ficar dobrando o fio, mas eu não achei. Sei. Eu vou colocar assim mesmo? Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Enquanto isso, eu vou apresentando você, tá, Lu? Claro. Gente, a Luísa, ela é sócia fundadora da Jaci, uma marca incrível, gosto muito da Jaci. Eles trabalham só com produtos naturais, as sócias atualmente são a Luísa e a Dani, né? E elas têm o melhor desodorante do mundo, uma coisa maravilhosa. É, Elas começaram de forma artesanal, então isso é super legal de falar. Hoje são uma marca totalmente regularizada e é um pouco disso que a Luísa vai contar aqui para a gente hoje, né? Como que foi essa transição do artesanal para o natural. A gente já falou bastante sobre isso no ecológico, então acho que a gente pode pular um pouquinho essa introdução, né, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais o assunto. E aí o vídeo do Ecológico está disponível no nosso canal do YouTube. Quem quiser dar uma olhada, super rica a nossa mesa, né, Lu? Assim, Foi ótimo participar. a gente, nossa, pôde falar, assim, foram 4 pessoas na mesa, né? Eu, a Luísa, a Juliana da Ju e a Mara Maria. Então, quem quiser assistir, dá uma olhada lá no link, porque vale super a pena. Então, Lu, queria que você contasse um pouquinho, né, sobre a Jaci, sobre como que vocês começaram, só para dar um panorama para quem não acompanhou e saber quem são vocês. Bom, eu acho que a Jaci nasceu como a gente vê nascerem muitas marcas de cosméticos naturais, né? Por uma vontade própria de conseguir de fugir do mercado e não encontrar produtos, né? Então a gente começou fazendo nossos próprios produtos pra gente, viu o mercado e aí falou, vamos vender, né? E a gente estava, nós éramos em mais, né, pessoas e a gente se uniu e montou a Jaci, né? Criou a Jaci, na verdade, acho que foi até um nascimento mesmo da Jaci, mais do que uma criação. E aí a gente fazia, foi até engraçado que no comecinho mesmo, era aquela coisa bem intuitiva e aquelas receitas meio que não tinha um padrão, era aquela coisa bem doida. E aí a gente começou a se especializar, fazer cursos, aprender mesmo sobre os cosméticos.
e sempre artesanal, né? Porque acho que fica... É muito difícil você começar a fazer isso e já pensar em legalizar a marca. É muita burocracia, é muita dificuldade que a gente encontra. Então, é super importante esse período mesmo, né? De entender se a gente gosta disso, se a gente quer isso. E como é que a gente lida com toda essa demanda ou com o fazer produtos mesmo, né? Eu vejo muita gente que vem perguntar para mim, para Dani, como é que eu sei, o que que eu faço, né? O que que eu lanço? Ou então umas coisas meio, eu pensei em fazer, eu pensei em vender sanduíche. E aí a pessoa nunca nem fez um sanduíche na vida e nem sabe o que que vai dar o sanduíche. Então, tipo assim, experimenta, né? Vai fazendo, vai É, vendo é, como é que acontece. Então a é. Jaci foi bem orgânico, assim. A gente foi crescendo conforme a demanda que aparecia pra gente. Não foi nada muito planejado, assim, no Legal. começo, né? Até eu acho que a primeira pergunta que eu preparei para você tem a ver com isso que a gente já começou a falar mesmo, né? Que é quando que você acha que compensa industrializar? Porque é uma pergunta que várias pessoas mandaram para a gente quando a gente anunciou essa live. Então, quando você acha que compensa industrializar a marca? Você acha que a gente já começa de forma industrializada ou não? Então, Amanda, é muito assim, quando a gente começou mesmo, a gente queria já terceirizar e deixar tudo certinho. A gente queria lançar nossa fábrica, né? Mas aí a gente olha os preços e fala, não dá agora. E a gente já quis terceirizar tudo de uma vez. Foi uma ideia inicial. E bem no comecinho a gente começou a pesquisar empresas, indústrias. E aí aquele apego do, a gente gosta de fazer nossos produtos, a gente gosta de ter essa interação. Esse foi uma questão que afastou um pouco a gente dessa ideia inicial, né? Ainda mais de não encontrar empresas que tratassem o produto igual a gente gostaria que ele fosse tratado, sabe? Nessa busca. A gente desistiu completamente desse assunto e desencanamos de terceirizar. Hoje eu vejo que foi uma decisão boa que a gente tomou na hora, né? Na época a gente não tinha esse conhecimento, a gente pensou já em terceirizar de cara, mas a gente ficou. A gente pôde, do jeito que a gente fez, a gente pôde aumentar a organicidade da empresa, né? Então a gente já tinha um público. A questão do artesanal é muito boa porque você tem muita flexibilidade na formulação. Então a gente sempre fez sabonete no processo a quente. E aí a gente via algumas pessoas falando, ele tá derretendo muito rápido, ou ele tá assim, então a manteiga tá mole, sabe? Umas coisas assim que a gente conseguia entender o que a pessoa tava falando, talvez um cheiro mais assim. Então a gente conseguia ter essa flexibilidade de fazer os produtos e receber na hora o reconhecimento de como estavam sendo esses produtos. Então a minha indicação, apesar de ela não ser legalmente correta, é se iniciar no artesanal mesmo, porque querendo ou não, aí você consegue saber que produtos que você faz que as pessoas se identificam mais, você consegue criar essa base de comunicação mesmo, bem direta com o seu cliente, né? Porque a pessoa que está comprando de você sabe exatamente quem você é, consegue falar com você numa via direta e consegue ver aquela sugestão dela já resolvida no próprio produto. Então é uma coisa que a pessoa se sente até especial, ela realmente faz parte no nascimento dessa sua empresa, né? Desse seu sonho. Então é uma parte até muito legal para você linkar com da proximidade mesmo, sabe? Desses clientes da sua marca. Então, eu acho que é bem, bem legal mesmo essa terceirização. Essa terceirização, desculpa, essa fase artesanal, né? Sim, sim, concordo. Eu acho ótimo, né, essa interação com o cliente. Quando eu tinha a Planta Eu também, tem os cosméticos artesanais. Nossa, os momentos de feirinha, e quem faz feira aqui sabe que é super cansativo, né? É Nossa, difícil pra demais. caramba, é caro, aquele negócio que você acaba gastando quase tudo, porque você quer comer também a barraquinha que tá do lado. Mas assim, Tem é uma aquelas feiras que você experiência. gasta mais do que recebe, né? Aí você compra o quadrinho que é lindo, né? O brinco que Eu já aí fui você fazer vê. tatuagem na feira, mulher, você acredita? Ei, nem dá pra ver aqui. Mas a feira tava tão ruim e tinha o tatuador na minha frente. Eu não tô fazendo nada mesmo aqui.
Mas tem a parte boa da interação. E aí eu lembro assim, de experiências muito legais assim, das feiras, que é da cliente que comprava da internet que eu não sabia, né? Chegar para mim na feira e falar assim: nossa, vocês resolveram o meu problema de psoríase, de alergia tal, que é aquele negócio que você fala, gente, eu não acredito, isso realmente está acontecendo, sabe? Então, que delícia! E aí era um sabonete que eu particularmente não gostava muito, eu pensava em tirar de linha, e aí eu fiz uma pesquisa e eu descobri que um monte de gente gostava e comprava aquele sabonete, né? Então, assim, Eu tô ai, vendo aqui sabia que também o me que que conhecia de escreveram. algum lugar, Amanda da Planta eu mesmo. Então, assim, essa proximidade, né, você vai construindo isso com os clientes, é muito gostoso. E aí, vem uma pergunta. Você acha que o ideal é a gente industrializar todos os produtos de uma vez? Só, eu acho que essa pergunta é interessante porque às vezes você quer começar uma linha e aí tem um monte de produtos que você quer fazer. Aí a pessoa inventa de fazer 30. Não, né? Começa com pouco, vai testando, né? Eu acho que isso é super importante. As pessoas querem começar com uma linha de 30 coisas. Então começa de pouquinho. Mas, a gente começou a nossa linha, fez um planejamento, entendeu o que quer fazer, foi testando, quer industrializar. Aí a pergunta é: eu industrializo todos de uma vez ou um por vez? Amanda, depende muito do quanto de dinheiro você tem para investir. De verdade, eu acho que a diferença maior é essa. Uhum. Porque o custo que é o problema. Se você já testou, né? Se você já sabe o que o público gosta mais, o que é legal, eu acho que o mais legal é você lançar mais produtos. Ainda mais se Tá. você for vender online, né? Porque pensando no comportamento dos clientes, as pessoas tendem a comprar mais, tendem a realizar a compra no seu site se elas encontram mais coisas possíveis lá no seu site. Então, assim, com a gente não aconteceu isso. Foi até uma coisa que tirou a gente do chão, né? A gente meio que agilizou muito a nossa terceirização por conta de problemas na Anvisa. Então, foi uma questão que realmente a gente teve que dar um jeito no que estava acontecendo. E a gente decidiu fazer com desodorante, né? Vamos lançar o nosso desodorante, que realmente é um carro-chefe. A gente pensou em lançar Uhum. sabonete também, que é uma das coisas que mais tem saída. Só Uhum. que o sabonete é muito difícil encontrar empresas que fazem sabonete natural, terceirização, né? Então é Vocês super encontraram complicado. ou não? A gente tá testando. Tá. A gente encontrou uma que a gente já fez uns 2 lotes lá, a gente está gostando bastante do resultado, mas a pessoa, ela fala que faz meio que para ajudar a gente. Ah, eu faço porque eu gosto muito de vocês, eu quero ajudar vocês. Você sabe que isso não me dá dinheiro, né? Ela fala assim pra gente, você sabe que não me dá dinheiro nenhum fazer esse seu sabonete, né? Aí eu, ai, obrigada por me ajudar então, porque realmente, Eu vou aceitar a sua caridade. claro, me ajuda sempre que quiser, por favor. Então, assim, a gente ficou durante, acho que foram uns 5 meses só com 2 produtos no site. E a Uhum. gente viu uma queda muito grande, né? Que a gente tinha antes mais de 20 produtos, né? A gente tinha uma linha bem grande. E aí, na hora, a gente não tinha dinheiro para terceirizar tudo. Então, claro, Uhum. não sei se vale a pena você terceirizar as 30 de uma vez, né? Porque é muito investimento mesmo. Mas se você Tá. conseguir pensar numa linha montadinha legal, o legal é Uhum. você já conseguir lançar ela inteira, que eu acho que tem um retorno muito melhor, né? Uma linha testada, né? Então eu sei que esses produtos têm saída e aí sim eu vou. Eu acho ideal isso, mas tem gente que que acaba indo direto pro legalizado, que aí volta naquela pergunta a pergunta anterior, né? De se vale a Uhum. pena ir pro artesanal primeiro, direto legalizar. Esse teste eu acho muito legal, né? E esse teste é feito, principalmente a gente, assim, pessoas normais que não tem aquela grana para investir em pesquisa de mercado, porque tem essas empresas com super investimento que Sim. elas já fazem esse teste elas não podem lançar um artesanalzinho e ver crescer e testar. Então elas Uhum. já vão com pesquisa de mercado, com teste, com pessoas, com grupo, né? E a gente não consegue fazer isso. Então o Uhum. jeitinho que a gente dá é o artesanal mesmo, né? Para ver o que a galera gosta. Dentre essa linha, a gente tinha uma linha já super grande, né?
Dentro dessa linha, a gente pensou, a gente pode deixar esse de fora. Mas se a gente pudesse, a gente já legalizaria uns 15 de uma vez, entendeu? Mas aí Entendi. tem todo o custo da taxa da Anvisa, dos testes de estabilidade, dos honorários que a gente paga, da mão de obra de cada produto, de tudo isso que acaba, assim, não permitindo que a gente faça isso em grande quantidade. Entendi, entendi. Gente, eu achei importante aqui só dar um aviso que a gente ensina, né, a fazer cosméticos, tanto a Gentolab quanto a Gentili. E tem uma coisa que é assim, não pode fazer cosméticos artesanais, né? Se a Anvisa for atrás de você, você vai sofrer muitas retaliações por isso. É uma dor de cabeça e assiste lá o vídeo ecológico que você vai entender. Então, é um risco. O que a gente está falando muitas marcas nascem de forma artesanal, testam com um núcleo pequeno, que não tem a atenção da Anvisa, né? Que fazem, enfim, pequenas. Se você quer crescer, já nasça pensando em industrialização, em terceirização, tá? Não tenta avançar demais, senão você vai se prejudicar e é realmente bem complicado. Lu, você estava falando aqui sobre investimento. Você consegue dar algum panorama de números para gente? Então vamos pensar assim, eu sei que depende muito, né, do lote que você vai fazer, das matérias-primas que você vai colocar, de tudo isso. Mas assim, se eu quero industrializar, vamos supor que eu tenho um hidratante, tá? Então eu quero fazer uma produção pequena desse único hidratante. Quais são os custos que eu vou ter? E eu queria saber também, em comparação com o artesanal, a minha produção artesanal é mais barata do que a produção industrializada, pensando no custo final do produto? Depende de muitos fatores, né? Então eu vou abrir um pouco do que está incluso para vocês terem um pouco de ideia, né? Então, assim, quando você tem um produto artesanal, você normalmente compra uma certa quantidade de matéria-prima que não é tão grande, então você acaba pagando um pouco mais caro nessa matéria-prima. Então, sei lá, você vai fazer um lote normalmente de no máximo 100 unidades, não sei. Então, você compra 8 quilos de manteiga de karité, que sai mais caro o quilo do que os 25 que você pode comprar quando você faz um lote maior. Então, tem essa diferença, que é a única que eu acho que o artesanal sai pior, né? O resto, a terceirização é muito mais cara. Por quê? A gente paga a mão de obra, que antes era a gente que fazia, mas aí também tem esse valor de você pode usar o seu tempo para fazer outras coisas, né? No nosso caso, a gente acaba indo na fábrica acompanhar, então esse custo acabou não sendo tão diminuído. A gente ainda tem as nossas horas que a gente vai lá fazer os produtos. Mas então, tem a mão de obra que você paga. Todos os produtos, eles precisam de um registro na Anvisa. E aí essa taxa varia conforme a fábrica que você faz, mesmo pelo tamanho da fábrica. Então, ela pode variar de 200 a 500. Até, eu estava falando com a ajuda de Ju, ela falou que tem algumas empresas maiores que pagam até 5 mil reais de taxa, né? Mas no nosso caso, o que a gente já pagou foi de 180 até R$ 1.000. Mas aí tem empresas que elas cobram o Mas isso é honorário uma para taxa fazer do isso. quê? Desculpa, não Isso é uma entendi. taxa que você paga uma vez só para o produto estar Tá. registrado na Anvisa. Ah, tá. Para notificar o produto. Isso, você notifica o produto e normalmente as fábricas costumam cobrar um valor por isso, né? Então elas tem um honorário, tem que pagar teste de estabilidade para todos os produtos. Tem fábrica que consegue fazer internamente, o que fica um pouco mais barato, mas tem lugar que manda para fora. O teste de microbiológico, né? Para saber de contaminação, para dar o resultado do teste de validade. Tem Cada um toda. desses testes você tem que fazer em todos os lotes do produto ou uma vez só? O teste de estabilidade você faz sempre. Você sempre tem uma amostra do seu lote lá no produto. Ele não fica passando pelo teste direto, mas ele tem sempre uma amostra para você, para que a fábrica consiga ver o que acontece ao longo do tempo com o seu produto, com aquele lote que foi feito. Mas esses testes são feitos uma vez só. Então, assim, eu vou fazer um seu desodorante. Então, você vai me dar sua fórmula, eu vou fazer um protótipo na fábrica. E aí, a partir daí, eu faço o teste microbiológico com esse produto. E aí, eu sei a validade desse produto. Então, depois desse teste, eu vi até que perguntaram, qual é a validade de produtos feitos em laboratório? Depende muito, depende da sua formulação mesmo, né? Então, é necessário que você faça esse teste para saber. O teste de estabilidade também, você linka com a validade, né? Você consegue ver a validade pelo teste de estabilidade.
Então, são coisas que você precisa fazer e você faz uma vez só, porque você entende que a fórmula, por mais que você mude os ingredientes ali, a fórmula é estável de um jeito comum. E aí... Lu, só para a Oi. gente então ver. Então, é a notificação que custa mais ou menos, então vamos supor, de 180. R$ 600, pelo menos, Tá, é. Vamos 600 lá, reais a um valor que você acha notificação. fácil às pessoas, isso. Tá, eu vou anotando aqui para a gente ver esse custo aqui. Tá, então 600 reais de notificação. Aí depois o teste Os microbiológico. testes normalmente, assim, a gente faz com empresas que já cobram tudo junto. Então, já me cobraram 600, já me cobraram R$ 1.000 e já vem com tudo incluso. Já vem os Da honorários notificação da já vem. notificação. Isso. Já Tá, vem já com tá teste, com a incluso. taxa da Anvisa e com os testes. E com os honorários da Ah, própria tá. fábrica. Legal. Tá. O que mais? Aí você tem os próprios custos da produção, né? Você tem toda a matéria-prima que você vai comprar, que normalmente é muito mais do que você já compra. Você tem a mão de obra que você paga, que normalmente é por unidade de produto, e isso você normalmente não tinha. E você tem todos Uhum. os impostos, porque se você faz a fábrica, não dá para fazer artesanal, da mesma forma que você acabava não gerando nota, ou tem aquela nota do MEI, né, que é tudo junto. Então, aí vai uma grana grande mesmo, assim. É mesmo? Uhum. Imposto é uma coisa que... E assim, tem toda aquela coisa de também do NCM, que é um códigozinho que cada produto tem, que aí você pode buscar, tem formas de diminuir esses impostos, né? Que você, dependendo do NCM que você usa para o seu produto, isso varia bastante o custo do imposto. E assim, dá para você conseguir achar um que o seu produto se adeque e que você consiga diminuir bastante essa porcentagem, sabe? Mas aí você tem que Legal. conversar com a sua fábrica, tem que conversar com o contador, tem que ser pessoas que entendem um pouco desse mundo mesmo para conseguir ajudar nessa hora. Sim, Mas esses são legal. custos que você não tinha antes, né? Pelo menos a gente foi assim, caramba. Antes, tudo que entrava, né? A gente olhava e falava, não, realmente, isso entrou. Agora, tudo que entra, você fala, calma, isso aqui vai pagar a produção que já foi, vai pagar a matéria-prima que já foi, vai pagar... Uma parte disso aqui vai ser imposto ainda, e quando a gente olha, meio que escorreu tudo, sabe? Sobrou, Então é sobrou bem muito mais pouco. difícil rentabilizar quando a produção é terceirizada. Não é uma questão de ser difícil rentabilizar, Amanda, é uma questão de você ter que parar e fazer cálculo, sabe? Porque é Tá. importante que você calcule o valor do seu produto considerando esses custos. Então, assim, não é Uhum. uma questão de, é difícil rentabilizar. Não, você tem que ter uma margem saudável para o seu produto, considerando os impostos, considerando essas taxas. Por isso que, às vezes, o seu produto acaba ficando um pouco mais caro depois que você legaliza ele, né? A gente Você passou por falou, isso. A gente você tinha um falou produto... de. Desculpa. Imagina, vai lá. Não, a gente tinha um produto que quando a gente fazia artesanal, a gente conseguia vender por R$ 28. Quando a gente terceirizou, ele foi para R$ 38. A gente aumentou R$ 10, entendeu? Para É. conseguir englobar todos esses custos. Então é uma coisa um pouco difícil mesmo. Uhum, uhum. Você falou de matéria-prima, né? Que você teve que comprar matéria-prima e acabou encarecendo. Agora, eu não entendi muito bem porque você comprou em maior quantidade, porque você teve que aumentar o lote porque ele foi terceirizado, é isso? Isso, assim, se eu pagava R$ 60 na Carité, hoje eu consigo pagar R$ 40 na Carité. Tá. Mas, em compensação, eu tenho que comprar 20 quilos e não 8 quilos. Então, o Uhum. custo acaba sendo muito maior nesse sentido, entendeu? Pela quantidade mesmo. Então, o que a gente mais vê, na verdade, de diferença é na embalagem, né? Porque a gente tem que comprar um monte de embalagem. As embalagens são a parte mais cara dos nossos, fora o próprio produto, né? É uma parte super cara. Então, e a gente tem que comprar em quantidade, e vem sempre em caixa fechada. Então, você tem que começar a pensar no tamanho do seu lote, você vai pensar nos quilos que a sua fábrica pede para você pensar. Você tem que me fazer pelo menos tantos. Mas aí você tem que pensar também, putz, eu não posso ficar com dinheiro parado no meu estoque, então eu tenho que calcular o quanto de matéria-prima que eu vou usar, dentro do que eu já tenho, dentro do que eu vou precisar comprar. Vai valer a pena eu comprar 2 caixas de 25 quilos? Eu compro uma caixa só? E faço nesse limite. Aí você já calcula também, a minha embalagem vem num pacote de 120. Então é melhor eu fazer múltiplos de 120 ou perto disso, para não ficar sobrando um monte de estoque parado. Porque teve uma hora que a gente parou para ver, no artesanal a gente tinha muito mais produto, né? Quando a gente olhou o nosso estoque, a gente estava com
tipo assim, 15 mil reais parado no estoque. Sabe? Só de matéria-prima que tava lá e que... Até mais, assim, é que eu não, nem quero pensar nesse valor, entendeu? Então a gente chuta para baixo. Mas era um valor absurdo. Mas era um valor absurdo, assim, de matéria-prima parada. E é uma coisa que você tem que parar de fazer. Quando a gente cria uma empresa de verdade, né? Você tem que pensar no fluxo de caixa. Você não pode ficar com um monte de dinheiro parado no seu estoque. Então, tudo isso começa a mudar, né? Começa a mudar a mentalidade das coisas que você vai fazer. Outra coisa que você tem que começar a pensar muito mais é no tamanho do seu lote. Não só para chegar no que a fábrica quer, né? Mas porque você não vai poder acabar e... agora eu vou fazer uns 10 aqui só porque eu já vendi e aí eu preciso fazer rapidinho. Não tem mais essa opção. Então, se esgotar, vai ficar esgotado até você conseguir comprar todas as matérias-primas, chegar a tudo, ter todas as embalagens, combinar com a fábrica um dia que esteja disponível para você conseguir produzir tudo isso e aí esperar o tempo de produção, que é da fábrica, não é o seu, porque vão ser outras quantidades de produto para você conseguir pegar esse produto e vender. Então é muito mais difícil gerenciar o estoque, é muito mais difícil, porque antes era assim, caramba, eu só tenho 2 desodorantes, a gente vai fazer uma feira domingo agora, tem 3 dias, eu consigo fazer 100 desodorantes em 3 dias. Hoje eu não consigo mais. Então eu preciso ligar lá e Acaba falar, demorando quanto tempo, mais ou menos? depende de tudo. Depende do que a gente faz. Depende Então, se o legal é chover. você pensar um mês antes, você já começa a pensar na produção. Até Um que mês, demora. tem que ter um mês É, de planejamento. demora menos do que um mês. Mas como você depende da agenda da fábrica, o melhor é você começar a combinar antes já. E tem toda a questão das suas matérias-primas, né? Então, sei lá, você não sabe de onde vai vir. Imagina se está esgotado, a gente já deu de cara. Nossa, é isso no artesanal ainda. A gente já deu de cara várias vezes. E já passamos um pouco por isso também agora no terceirizado, que é encontrar a Uhum, embalagem às vezes. Então, a gente vai lá, vamos comprar a embalagem então para fazer o produto. A gente uhum, chega lá e a uhum. embalagem está em falta. E a gente fala, como assim? A embalagem tá em falta. Aí você vai de loja em loja, bate lá. Oi, moça, por favor, você tem essa embalagem? Ai, você tem essa embalagem? E a gente vai procurando. E assim, já passamos esse sufoco várias vezes. Então é uma coisa que não pode mais acontecer, né? Que quando você... Quer dizer, não é nem que não possa, pode. Mas você perde muito mais quando você deixa o seu produto esgotar, né? Uhum, Então é uma uhum. coisa para ficar sempre atento. E às vezes a gente já marca a produção e vai atrás das coisas para comprar e o negócio está em falta. E aí como é que fica? Aí tem que remarcar a produção, aí atrapalha a fábrica também. Então o planejamento tem que ser muito, muito melhor. Tem até uma pessoa que comentou aqui, não tô achando, que falou assim: mas é bom que agora vocês podem vender em loja, em farmácia, não sei o quê. E não pode, né, na verdade, porque É, essa produção, eu acho legal você deixa eu ver. explicar isso, Lu, porque assim, gente, essa produção que você faz terceirizada, não é porque você terceirizou que você pode vender em loja, você tem que vender para a pessoa física do jeito que a gente faz. Então, Lu, explica um pouquinho Exatamente. como isso funciona. A gente também acreditava nisso, doce ilusão. Agora eu vou poder fazer vendas enormes e nunca Yes! Vou mais vender. ninguém vai me parar. Você vai me encontrar no Pão de Açúcar, Droga Raia. Mal sabe a gente, né? Aqui, ó, chorando. Então, o que que acontece? Quando você legaliza a sua marca, né, a sua empresa, isso significa que os seus produtos podem ser comercializados, ponto. Antes, eles nem podiam ser comercializados. Então, começa... Essa é a diferença. E aí, o que que acontece? Para você vender para PJ, você pode vender na sua casa. Então, você pode ter um quartinho em que você estoca os seus produtos, você deixa as coisas direitinho, né? Tem algumas recomendações, mas não é nada que a Anvisa venha ou que tenha algum problema com isso se você vende só para PJ. Para PJ, não, desculpa. Para PF. Para você vender para PJ, você vira um atacadista. Então, você tem que ter um espaço físico que seja liberado pela Anvisa também. Então, é necessário ter pelo menos 12 metros quadrados. O seu estoque não pode estar conectado com a entrada do banheiro. Você tem que ter áreas definidas dentro da sua área. Então, você tem que ter uma área de recebimento, uma área de quarentena, uma área de matéria-prima aprovada, uma área de embalagem aprovada, uma área de reprovada, uma área de não conforme.
que é reprovada no caso, né? Uma área para, como é que chama? Despache. Então, é necessário que tenha tudo isso e que elas estejam devidamente documentadas. Você precisa ter um termoigrômetro na sua sala para ter uma aferição da temperatura do local e da umidade. Você precisa ter extintor de incêndio com demarcação. Então, tem um monte de coisa que você ainda tem que seguir. Você tem que ter registro na Anvisa também. Você tem que chamar alguém para ir lá ver. Então, é necessário ainda um monte de coisa, mesmo quando você já tem a sua marca terceirizada, né? Então, não é assim tão simples. Infelizmente, realmente é uma coisa que dificulta um pouco o nosso trabalho, né? Tem até uma pessoa aqui falando, ó, se um belo dia você quiser parar de terceirizar e quer você mesma montar sua fábrica com tudo certinho, digamos que você ganhou na Mega Sena. Ah, maravilhoso, é o sonho da Jaci, né? Só falta que jogar na cena para ganhar na cena. Vou começar a fazer isso. Ou a gente vai fazer um catarse, aí todo mundo vai fazer uma grande doação aqui. E aí Nossa, elas vão ter a ótima fábrica ideia. dela. E a gente já terceiriza para todo mundo. Gente, para quem quer saber um pouco mais sobre como funciona essa questão de você ter essa estrutura toda, né, para poder vender para pessoa jurídica, a gente vai fazer uma live, se não me engano, do dia 19, com a Beatriz Ashikura, que tem a Aromaflora, e ela vai explicar, porque ela tem essa área, né? Ela é uma distribuidora, seguiu todas as normas da Anvisa, teve problemas com a Anvisa durante o tempo também, né? Recebeu uma denúncia, passou um perrengue lá, mas hoje em dia está tudo direitinho. E ela sabe contar exatamente como que faz todo esse procedimento, qual que é o investimento. Então, anota aí que dia 19 a gente vai conversar com a Bia e aí você vai ter todas essas dúvidas respondidas, tá? Agora, Lu, eu tenho uma outra pergunta para você. Essa questão de vender para pessoa física, para mim, por que eu não eu desisti, tá? Eu não quero nunca mais vender produtos artesanais, nunca mais. Porque essa questão do medo me deixa muito chateada, né? Eu gosto muito de fazer. Mas qual que é o grande problema para mim? A pessoa física. Porque é muito difícil a logística, né, de você fazer uma venda. Para quem tem esse custo todo, esse trabalho todo de produção, de pensar o produto, faz estoque, faz rede social, até tudo, né? Acaba fazendo a comunicação, o pós-atendimento, aí uma pessoa que gostou do produto e você vai lá e entra em contato com essa pessoa. Então, esse trâmite da pessoa física é muito difícil. Como que você, na visão da Jaci, tá? Compensa ou é um trabalho de amor fazer essa venda para a pessoa física? Vocês conseguem ver a longo prazo isso ser rentável o suficiente para vocês continuarem trabalhando só com venda para a pessoa física? Sim. Olha, quando a gente começou a terceirizar os produtos, a gente já pensou num preço final que englobasse PJ, uma margem boa para a gente vender para PJ, porque a gente achou que essa é a solução, né? Vamos vender para PJ, vamos vender em várias lojas, tem no Brasil inteiro. E a gente estava animada com isso. E conforme o tempo foi passando, a gente percebe o quanto que você vender para a PF é vantajoso, porque a margem é muito maior, né? Então você não tem todo esse desconto, né, que você teria para você vender para PJ. Assim, vou falar, dá um trabalho do caramba. A gente está tendo pedidos acima do normal, principalmente essa semana que passou. Então a gente está sofrendo. Tipo assim, eu tenho que fazer tudo e eu tô fazendo, sei lá, muitos pedidos por dia, muitos pedidos direto. E assim, dá aquela dor de cabeça de caramba, esqueci um produto. Ai, caramba, troquei um pedido com outro. Então, tudo isso realmente é uma coisa que é muito difícil e acaba saindo da nossa margem de, vou ter que reenviar, vou ter que mandar devolver. Então, tudo isso é uma coisa que a gente ainda não tem estrutura para ter um super contrato que eu vou e mando uma postagem para a pessoa, né, um código de postagem que ela só devolve. Então, tudo isso é uma dificuldade grande que a gente ainda encontra. Mas, assim, eu adoro vender para PJ, eu adoro bater papo com as pessoas. Elas sempre vêm bater PF, papo, né? Desculpa, para PF. O pessoal vem conversar com a gente mesmo, sabe? Vem, e aí? O que você acha desse meu problema? Ou então, eu tô pensando em fazer tal coisa.
E assim, super engraçado que a gente fala também de lixo, fala também de consumo consciente, tem toda uma pegada maior, né? E aí vem gente Uhum. até tirar ideia tirar dúvida de mercado mesmo. Ai, eu queria vender doce, eu não sei o que que eu faço, eu não consigo pensar em solução para o meu plástico. Então, isso é uma coisa que a gente vê que vendendo para PF acontece muito mais, né? A gente É adora verdade, você tem feira, razão. fazer feira é uma delícia. É Uhum. super cansativo mesmo. A gente já fez várias que falou, meu Deus, por que que eu fui fazer essa feira? Mas em compensação a gente aprendeu bastante também ao longo do tempo, né? De selecionar melhor as feiras que a gente pode ir, que fazem sentido a gente estar lá. E eu Uhum. acho que é um prazer muito grande, assim. E querendo ou não, quando você vende para PF, você consegue passar melhor a ideia da sua marca, eu entendo. Você tem toda essa ideologia por trás da marca, né? Porque a pessoa vem até você, né? Entende você como uma marca. Quando ela encontra você em outras lojas, tem muito a ver com a cara da outra loja. Então, varia muito a percepção das pessoas com a sua marca. Depende muito de como as pessoas resolvem vender o seu produto. Então, a gente sente muita diferença com relação a, a clientes de lugares diferentes, sabe? É engraçado isso. Assim, na quarentena, principalmente, vieram muitas pessoas comprar diretamente com a gente que antes compravam com nossos parceiros. Porque ou a loja estava fechada, ou alguma coisa acontecia. Então, você vê o que, que a pessoa acha importante nessa hora, né? Tipo, essa pessoa veio de tal cliente, de tal fornecedor, né? Então, é bem legal ver isso, mas eu acho que compensa sim, viu? Só tem que, é a mesma Legal. coisa que eu te falei, é fazer um bom cálculo, né? De Uhum. rentabilidade. Isso é a coisa mais importante para você não perder dinheiro por aí, não ter essa questão de trabalhar para tomar prejuízo ou para não viver. Você tem que conseguir colocar valor no seu dinheiro. Isso é uma coisa que a gente normalmente não. No seu trabalho, né? Isso é uma coisa difícil da gente fazer normalmente. Então, quando a outra pessoa está pagando a gente, sei lá, numa empresa, é muito mais fácil. Porque você fala, não, eu tenho esse salário, esse é meu salário, meu trabalho vale isso, e você faz as coisas dentro do seu, das suas atividades, né, combinadas. Agora, quando você trabalha para si, olha quanta coisa você está fazendo, você tem que conseguir pensar num valor que vale a pena você ganhar para manter esse trabalho. E aí você tem que conseguir colocar esse valor dentro da sua operação. E no começo, claro, você não vai tirar. Hoje eu vi algumas perguntas aí até perguntando se hoje é a renda principal, o que que a gente faz. É necessário você ter um período que você consiga ficar sem conseguir receber tudo que você acha que tem que receber, né? Então, hoje a Jaci, eu não me sustento só com a Jaci, infelizmente. Então, estamos chegando nesse ponto, espero. Vocês conseguem tirar um prolabore fixo ou não? Ele é A gente variável. tira um prolabore fixo. É um Legal. prolabore fixo, mas ele não é suficiente para a gente se manter. A gente Tá. tem planos de ir crescendo ele aos poucos. Então a gente vai. Mas assim, meu trabalho principal. Também vi que teve essa pergunta aqui, né? Se eu trabalho só com isso. Então é importante que você tenha algum dinheiro para você primeiro conseguir se manter até a sua empresa se estruturar, né? Que eu trabalhei antes, então eu tinha um pouco de dinheiro guardado, eu também tenho alguma ajuda dos meus pais em algumas contas, em algumas questões. Então eu consigo manter eu tenho também, eu atendo, eu sou psicanalista, então tenho uma renda dessa profissão também. Tudo isso consegue me fazer me manter, mas se você quiser se dedicar nisso, é muito importante que você entenda essas necessidades e consiga colocar o valor que você precisa receber no cálculo do seu produto, né? Também. E é importante você trabalhar com diversos cenários, né? O cenário otimista, o cenário pessimista e entender que todos esses cenários você não vai quebrar. Então, gente, o planejamento financeiro é super importante por conta disso. Você nunca vai fazer um lote de produtos e falar, eu vou vender todo esse lote, né? E vai ser ótimo. Você olha e fala, pode ser que eu venda só 20%. E aí, como que eu vou fazer? Né? Então, assim, e qual que é o dinheiro que eu investi, qual que é o dinheiro que eu recebi? Eu não vou reembolsar esse dinheiro totalmente para mim, porque ele não é meu, ele faz parte da Com certeza. empresa, Isso é muito né? importante, Amanda, que você tenha uma conta separada, tá? A gente não Uhum. tem. Eu falo, a Jaci tem muito mais dinheiro que eu.
Aham, Mas a aham. gente não tira tudo que a gente gostaria, né? Porque ela precisa de uma saúde financeira para poder fazer novos lotes, para poder lançar novos produtos. É importante que ela tenha o próprio dinheiro ali. E alguma coisa que você falou, em termos de separar até de gasto, eu esqueci, mas era essa questão mesmo de que você precisa. Por exemplo, você pegou um dinheiro e lançou e comprou, né? Tem o seu estoque. Todo esse dinheiro Uhum. que está entrando da venda desse lote, você tem que pensar que você vai ter que investir num novo lote quando esses produtos acabarem. Isso. Aham. Então é necessário que você guarde um dinheiro. É por isso que é importante você pensar nesses cenários e ver assim, eu preciso. O legal é vocês fazerem no começo, né? Ter uma porcentagem. Então, assim, o meu Prolabore vai ser 10% da minha receita. E aí você tira 10% da sua receita. E aí, para o seu E, Prolabore ser 10% da sua receita, você tem que ter calculado os seus gastos e o valor do seu produto, contando a feira, deslocamento, alimentação, tudo que você vai ter contas, contando que, além disso, você está colocando os 10% do seu Prolabore. Então, não dá para você resolver que você vendeu bem e, a partir daí, tirar 10% do seu produto para Prolabore, né? Precisa ser uma conta feita desde o começo. Senão, em algum momento, vai ficar uma ponta solta e você não vai ter dinheiro para reinvestir. uhum. Bom, E eu tô vendo. aí, Desculpa, pode pode falar. falar. E Não, aí mano, tem eu uma ia. coisa também, tem uma coisa também que eu acho importante, que é o fundo do se estar errado, né? Então, vamos supor que você fez uma venda, você precisa devolver o dinheiro, você precisa, sei lá, seu lote quebrou no meio do caminho. Então, é muito importante também que você está garantido, né? Assim, mesmo que seja pouco. Então, é por isso que é importante começar de pouquinho. Porque se der algum problema, dá um problema pequeno, que é contornável, que você tem um fundo ali para contornar. Não fique despreparada no meio disso, porque, gente, acidentes acontecem, principalmente no começo, que você está testando. Com Depois as coisas certeza. começam a pegar um ritmo melhor e você vai ter menos perrengue, né? Mas o começo é cheio. Não, tem perrengue, Lu, mas assim, não tem mais uma fórmula errada, entendeu? Não Não, não tem é assim, verdade. né? Tem coisas que no começo, poxa, o condicionador não ficou bom no meu cabelo, gente, pode devolver? Posso. Claro, você tem que poder, né? Então, Fala, é tipo assim, não! eu não posso, eu não podia. Então, vamos lá, Lu, você estava falando de algumas perguntas que você tá vendo aí. Isso, eu ia falar das perguntas aqui, mas agora que você falou disso, uma coisa que é muito legal mesmo de fazer as coisas organicamente é o aprendizado. Então, É, todos os erros que a gente fala, mano, cagamos. A gente fala, não, não cagamos, a gente aprendeu. E assim, uma é, dica, gente, faz um caderninho das cagadas, tá? Então, conforme vocês forem fazendo as coisas, você anota tudo que deu errado, para que nas próximas vezes não dê errado, pelo menos por esse motivo, que dê errado por coisas novas. Ainda mais se vocês resolverem terceirizar, você vai ver que como você está lidando com uma outra empresa, e a outra empresa também tem a rentabilidade dela, então é a mesma coisa. Caramba, meu produto não ficou igual você disse que ia ficar. E aí você tem que entrar num acordo com isso, então é legal que você tenha um contrato muito bem definido e que você vá aprendendo e vá colocando essas coisas no contrato para você se blindar também cada vez mais, né? É uma coisa assim muito importante mesmo. A gente já deu de cara muitas vezes com uma parede assim gigantesca e fala, caramba, vamos ter que voltar umas 10 casas agora, porque o que foi isso? Então, é difícil mesmo. tem Então, uma gente, tem pergunta muita aqui, pergunta. tem muita, que Vai é fa- se vocês têm uma equipe ou se são as duas sócias que fazem tudo. Foi a da Flora Fiora, né? Oi, meninas, Foi. tudo bom? Então, a gente é só nós duas. Somos só nós duas. É uma loucura absoluta. A gente pretende, agora, né, aumentou bem as nossas vendas ultimamente, principalmente com a quarentena já aumentou. Não tinha aumentado no mês, né, porque a gente fazia feira também. Então, a gente ficou super triste quando parou de fazer feira. A gente falou, meu Deus, a gente vai morrer de fome. Todo o nosso trabalho em todo esse tempo foi para água abaixo e a gente viu que muita gente veio para o online automático, né? Então aconteceu todo esse transporte, né, essa mudança das pessoas do físico para o online. Isso foi muito importante para a gente.
E aí a gente está vendo crescer ainda mais e a gente vê, caramba, se eu for ficar com toda essa logística de enviar produto por produto, eu não vou conseguir fazer outra coisa. E eu tenho todas as atividades da Jaci junto com a Dani, né? Que é a minha sócia na Jaci. Então a gente faz tudo sozinha. A gente faz desde, sei lá, comprar matéria-prima, desenvolver fórmula, buscar os produtos, fazer os produtos lá na fábrica, encontrar a fábrica, fazer o texto do blog, ver as fotos. A maioria das fotos eram fotos nossas de celular, fazer o Instagram, os posts, criar os textos do blog, do produto, o rótulo. A gente tem ajuda de design, da nossa designer Ana Charlie, maravilhosa, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar o briefing, falar como quer, como que fica, pensar em tudo isso. Então, é uma loucura mesmo e por isso que tem que gostar do que faz, né? Porque vai ter coisa... Gostar, não digo nem do que faz, mas gostar do resultado do que você faz. Porque no meio do caminho você vai ter que fazer coisas que você não gosta, porque é isso, não tem como colocar uma pessoa simplesmente na conta, né? Se você às vezes não consegue tirar para você, você começa a pagar outra pessoa para isso, né? Uhum, uhum. Então... E tem uma pergunta que eu acho que é assim, qual que é a dica que você dá para quem está começando ou pensando em começar a própria marca? Eu acho que é uma pergunta muito ampla, né? Eu acho que a minha dica principal é saber, é que você saiba o porquê que você está querendo lançar essa sua marca. Porque assim, a gente vê Eu no acho que é uma mercado. ótima resposta. Eu Por que acho que que você quer lançar a sua marca? Porque a partir disso, se você tem um propósito, você segue, né? exatamente, porque assim, o que que eu vejo, né? A gente encontra diversas marcas de cosméticos naturais hoje no mercado. E aí, não é por falta de produto, né? Supostamente, não seria por falta de produto. Então, assim, o que que você sabe o que que você quer oferecer para as pessoas? Você tem isso claro? Porque a partir do momento que você tem isso claro, você consegue fazer o seu caminho. Então, você escolhe os produtos que você quer lançar, você consegue pensar na identidade visual do seu produto, porque tudo isso conversa com o que que você quer demonstrar. Você consegue pensar no público, que é o público-alvo, que querendo ou não, é a fala que você tem que atinge essas pessoas. Então, eu acho que o mais importante é você pensar nesses aspectos, mesmo ideológicos, assim, né? Que é dessa viajada, essa sonhada, para você conseguir depois colocar no papel coisas objetivas. Então, você tem um momento de sonho para depois ter um momento objetivo e estruturar isso. E aí você pode pedir ajuda, assim, o Sebrae, ele ajuda muito quem quiser. Então, você pode pedir ajuda de contabilidade, ajuda com um Ajuda e advogado, ajuda mesmo, não paga. ajuda mesmo, ajuda mesmo. Tem ajuda, tem vários cursos, você pode entrar lá e tem apostila de cosmético natural para, tipo assim, fábrica, o que que é necessário. Tem um monte de coisa. Que dica boa, Lu. Eu não sabia de nada disso. Isso, e eles ajudam, assim, você pode, como é que chama? Agendar a consultoria. Aí eu já não sei como é que estão as questões de preço, mas eu acho que tinha uma parte que é gratuita, assim, que você pode marcar uma hora com um contador para perguntar sobre algumas coisas, mas aí você tem que estar com tudo, pelo menos algum número. Você não pode chegar lá, oi, então, eu quero abrir minha marca e esperar que ele te fale. Então, é uma consultoria num sentido assim, eu quero lançar esse produto, a matéria-prima custa isso, quanto que eu tenho que cobrar, a fábrica quer cobrar isso. Então, nesse sentido, eles ajudam sim, é uma ajuda bem, bem grande, bem legal. Gente, o Sistema S, ó, todo o meu carinho, o Sistema S, resista a essa pandemia. Pois é. Na minha outra vida, das 9 às 6 da tarde, eu trabalho no Senac. Então, Ah, é? é um trabalho temporário, é uma consultoria em comunicação digital. Então, realmente entendo que é super legal. Acho que vale super a pena. Tem vários cursos nessa pandemia que são lá gratuitos sobre planejamento financeiro, gestão da própria marca. Então, vale a pena dar uma olhada. Muito legal mesmo. Tem bastante gente, Lu, perguntando sobre a logística. Qual que é a logística de envio que vocês têm usado? Correio mesmo? Então, hoje a gente usa o Melhor Envio, né? Tá. Não sei se vocês conhecem, é que assim, o Correio, a Jadlog, que são grandes transportadoras, eles fazem contratos com empresas. Então, dependendo do número de pedidos que você tem semanalmente, você não consegue entrar
num bom contrato, né? O valor não diminui muito. Então, por exemplo, se você estiver em São Paulo e for enviar para São Paulo mesmo uma encomenda, o valor mínimo do correio hoje, se eu não me engano, tá R$ 21. Bem É caro, que da né? última vez que eu vi tava 19, agora eu nem presto mais atenção, que eu já sei que eu não vou pagar isso, mas era tipo assim, caro, R$ 20, vamos lá. Pelos contratos, você consegue diminuir bastante. E a Melhor Envio é uma dessas empresas, né? Existem outras, acho que existe Envio Fácil, tem algumas outras dessas de envio, que eles fazem um contrato grandão com essas distribuidoras. Por exemplo, o Mercado Pago, eu acho que também é assim, né? Mercado Livre tem isso. E aí, conforme você compra a etiqueta do contrato deles, entendeu? Então, como muita gente compra, eles têm um contratão gigante, eles devem pagar, sei lá, R$ 6 pela sua encomenda, você paga para eles R$ 10. Então, o valor em São Paulo é R$ 10 o valor mínimo. Então, a gente acaba usando isso e a gente conseguiu colocar no nosso site duas transportadoras. A gente colocou a Jadlog e o Correios. Então, o Correios é muito bom para grandes cidades, sabe? Tipo, na verdade, ele tem alguns lugares que ficam muito caro. O Rio de Janeiro é muito caro pelo correio. Pela Jadlog é muito mais barato e chega mais rápido. Então, você tem Legal. algumas soluções, assim, de linkar as duas no seu site direto. Ou até você pode calcular lá direto. Não sei se você tem um site, né? Se for pelo Instagram que vende, você consegue calcular isso lá e passar o valor certinho para a pessoa. Poxa, incrível. Outra dica ótima aí para quem está, né, fazendo a própria marca. Nossa, isso foi uma descoberta quando a gente fez também, porque a gente gastava uma grana com frete. Muita gente desiste por causa do frete, né? Muita gente, porque daí você olha e fala assim, nossa, mas esse frete está quase o valor da minha compra, né? Não tá E é dando. caro mesmo. Uhum, uhum. Bom, a gente está chegando nos minutinhos finais. Queria agradecer muito sua participação, Lu, é muito bom. Tenho certeza Ah, aí que o obrigada a pessoal você. super participativo ficou aí mandando várias perguntas. Sinto muito, né, que não foram todas que a gente conseguiu responder. Quem sabe a gente marca outra mais para frente. Verdade. Se vocês quiserem outra, peçam, comentem, que daí a gente já faz um roteirinho novo para quem sabe daqui a um mês, Verdade. né? É, agora eu tenho alguns recadinhos. Semana que vem a gente vai ter a live com a terceirista que faz os cosméticos da Jaci, que é a Ju, da Ju Cosméticos, uma querida, né, Ju, maravilhosa. Então, às 19 horas, a gente vai continuar falando desse tema, que eu sei que enche de minhoca aí a cabeça de todo mundo que está começando. Queria dar um outro recado também, que o nosso curso de detox capilar está saindo do forno esse fim de semana. A gente acabou de filmar tudo, todos os vídeos. Então, quem quiser aprender aí tudo sobre cabelo, realmente são mais de 17 demonstrações, 50 receitas, tá super legal. Então, deem uma olhada no site. Ainda está valendo o cupom do Ecológico, tá? Então, quem quiser, quem não recebeu o cupom, entre em contato com a gente, que a gente vai disponibilizar o cupom. E tem também todo o passo a passo para você montar sua marca, toda a burocracia e tudo isso. Lu, quer recadinhos? Não, só agradecer pelo convite mesmo, Amanda. E é isso, se vocês ficarem com alguma dúvida, se for dúvidas simples, eu tô vendo assim, quanto tempo a gente ficou, essas coisas mais simples, pode mandar pra gente lá no nosso direct mesmo. E essas coisas que talvez valham mais a pena de fazer uma outra conversa, uma outra live, deixar com a Amanda ou com a gente mesmo pra gente poder organizar essas conversas, né? Porque eu vi também gente perguntando se vai ficar salva a live e vai sim, Vai. né? Para vocês poderem acessar depois e verem mais. Então é só isso. Se vocês ficarem com dúvidas, a gente está aí para resolver isso. Não, É mas isso, não gente. sabemos tudo, né? Mas a gente já passou bastante por diversas situações dessa e aí a gente consegue dividir um pouco com vocês. Compartilhar com vocês. Gente, obrigada por ficarem com a gente aí nessa terça-feira à noite, que aqui em São Paulo tá fazendo super frio. Tá frio. Obrigada mesmo. Muito gostoso essa participação toda, super gratificante. E é isso, Lu, muito obrigada por dividir essa experiência toda com a gente. Nossa, foi super esclarecedor, assim, tenho certeza que ajudou muita gente. Ai, Obrigada que bom. mesmo. Obrigada a você. Um beijo, gente. Beijo, beijo. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Valeu, Lu, beijão. Beijo.